Realmente, Jesus estava lá. Boa noite, igreja. Eu quero deixar só uma palavra para a igreja, que é Salmo 116, 1 e 2, que é: amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, e porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Esse versículo eu peguei para mim, porque eu realmente vou invocar Deus enquanto eu viver, por tudo que Ele fez na minha vida. Então, irmãos, no começo de janeiro, eu passei mal, eu vinha passando mal, mas eu achava que não era nada, não procurava médico. Aí, no começo de janeiro, eu passei mal, de madrugada, minha esposa levou eu para o UPA da Bela Vista, e entrando lá, foi feito vários exames e acharam que eu estava com pneumonia, né? Pneumonia. Aí a médica quis me internou, fiquei 5 dias lá. Só que esses 5 dias, para mim, parecia muito mais, porque eu estava sofrendo muito. Eu não conseguia andar. Daí meu irmão aqui, ó, eu não conseguia andar. Eu não conseguia ir até o banheiro tomar banho. Se eu conseguisse ir, era uma dificuldade para voltar. E quando eu sentava na cama, era injeção na barriga. Tem aí, vocês vão ver depois, várias injeções na barriga, a barriga ficou toda roxa. Aí depois de uma semana, foi a transferência para o hospital de base. Aí o hospital de base, chegando lá, eu conversei com uma médica que veio me atender. Aí eu falei que estava sentindo, ela pediu o cateterismo para mim. O que aconteceu? Lá no UPA eles não conseguiam achar o que tinha, o que estava acontecendo comigo, não conseguia detectar. Aí o base fez o cateterismo e, para minha surpresa, o médico que estava fazendo começou a perguntar para mim durante o exame se eu tenho sentido dor. Eu falei que não. Ele falou: porque você teve vários infartos. Foram muitos infartos que você teve. Só que você está com 3 comprometimentos e um é na bifurcação. Seu caso é muito delicado e provavelmente não é indicação por estente, é cirúrgico, mas o cardiologista lá, cirurgião, que vai resolver isso para você. Aí eu fiquei muito nervoso logo depois, eu chorei, porque a gente espera sempre quando vai fazer o exame, o médico falar: tá tudo bem, né? Ouvir o resultado e falar: tá tudo bem, né? Aí fui pro quarto, aí passou acho que 1 dia ou 2, se eu não me engano, internado. Aí veio o cirurgião, cardiologista cirurgião, falar comigo. Ele entrou no quarto e ele falou para mim: ó, seu caso é muito grave, eu não posso operar você, porque você está com o seu coração batendo 29% só, você está com o coração inchado e fraco, não posso te levar para a cirurgia. Eu falei: por quê, doutor? Aquela hora, naquele momento ali, meu coração encheu de fé assim. Eu falei: por quê? Ele falou: porque você vai morrer no centro cirúrgico. Eu falei: se você não morrer, você morre no pós-operatório, não tem como. Eu falei: então eu quero ir para o centro cirúrgico, doutor, porque se eu morrer eu vou para agora, eu vou estar anestesiado, eu não vou sentir nada, e se eu ficar aqui, em qualquer momento eu posso morrer. Bom, enfim, eles não quiseram me operar, mandaram eu para casa, com uma consulta agendada no estadual. Eu fiquei 1 mês e pouquinho em casa, né? Tomando bastante remédio, para ver se meu coração fortalecia, para poder voltar lá e aí de repente fazer a cirurgia. Aí dali 1 mês e pouco nós fomos para lá, chamaram, nós fomos para lá. Só que chegando lá, foi feito todos os exames de novo, ultrassom e alguns exames de sangue. Para minha surpresa, o médico falou que não tinha melhorado nada o coração. Então vou internar você. Internou. Só que aí o médico tornou falar comigo lá em cima: teu caso é muito grave, não pode operar. Se você operar, você morre. E aí eu fiquei naquela situação delicada, né? Eu estava condenado ali, né? E aí, só que por trás de tudo que estava acontecendo, estava minha esposa e minha filha correndo. E conversando com o médico e fazendo tudo que podia por mim, né? E eu lá internado, desde janeiro até março. E aí o médico veio no quarto e falou comigo. A minha esposa estava lá, tinha várias pessoas, né? E falou: olha,
você vai para casa. Naquele momento, irmãos, eu senti que ele ia dar alta para mim embora morrer em casa. Esse meu caso, ele falou assim que no meu caso, o coração não tinha lugar para fazer a ponte. Tanta obstrução que teve, não tem como fazer a ponte. Bom, mas aí ele mandou para casa, saiu do quarto. Nisso meu filho e minha esposa saíram também. Eu fiquei lá sozinho no quarto. Aí meu filho parou ele no corredor e eu não sabia, fiquei sabendo depois. Meu filho parou ele no corredor e falou: doutor, se fosse essa situação com você, o que o senhor faria? Eu falei: eu operava. Então opera meu pai, doutor. Aí o médico ficou olhando assim para ele e ele foi embora. O médico voltou imediatamente no quarto e falou para mim: mudei de ideia, vou te operar na quinta-feira. E isso foi na segunda-feira. Então eu fui, irmão, para ser sincero, meio na certeza que eu não ia voltar. Porque ele falou para mim que não tinha como fazer a cirurgia. Ele ia operar por uma questão de honra, né? Para não falar, não fiz nada por ele. Eu fui para o centro cirúrgico. Na quinta-feira de manhã, 6 horas da manhã, me pegaram lá no quarto, levaram para o centro cirúrgico. Eu tenho tudo registrado aqui. E aí, eu despedi da minha esposa, eu despedi dos meus filhos, porque eu de uma certa forma sabia que eu não voltava. Claro que eu estava criando na vida, né? Mas eu diante do que ele estava falando, me balançou, né? Aí eu despedi dela e fui para o centro cirúrgico. A cirurgia demorou 5 horas. A cirurgia. E aí eu estava apagado, enfim. Lá dentro do centro cirúrgico, foi engraçado que a hora que eu entrei no centro cirúrgico, é engraçado não, para a glória de Deus, né? Que eu deitei na maca da cirurgia, eu escutei uma mulher cantar um hino. E depois eu tentei saber quem era essa mulher lá dentro, e ninguém sabe quem que essa mulher cantava esse hino lá dentro. Mas amém, né? Dei glórias a Deus. Porque eu conversei esse domingo passado agora com uma irmã que é da minha igreja lá. Ela é enfermeira que auxiliou a cirurgia. E eu falei: quem que cantou lá dentro? Ela: ninguém. Mas eu ouvi, eu estava acordado, irmão. Estava super acordado. Eu ouvi ela cantar um hino ali. Mas tudo bem, deitei ali, mal estiquei o braço assim, eu apaguei, não lembro mais nada. Aí quando eu voltei para UTI. Aí eu queria que a minha esposa falasse alguma coisa, porque quando eu voltei para UTI, aí quem entra no testemunho é as duas. Foi elas porque foi assim, eu antes de entrar, eu falei: olha, se acontecer alguma coisa comigo, me chama eu, pede a Deus pela minha vida e me chama. Eu pedi isso para elas. Aí eu voltei, aí levaram para UTI, mas pelo que o médico falou para ela depois da cirurgia, ele só faltou falar: ó, espere dele, né? Mas ele não falou assim, ele falou: ele tá muito grave, o estado dele é muito grave. E eu tinha que voltar, teoricamente, tinha acabado a cirurgia, eu tinha que voltar da anestesia à noite ou no outro dia. Aí entra elas no discurso, eu queria que elas falassem. Aí depois eu vou continuar, viu, irmão? Que vergonha. É que eu tô filmando ao vivo também. Pra mim foi muito forte o que aconteceu. Porque a gente, apesar de ter fé que tudo ia ficar bem, a gente também tinha, em parte, essa certeza que podia não dar certo. E a cirurgia acabou antes do horário previsto, então, e me assustou um pouco, porque eu fui embora para casa na hora do almoço, e minha mãe me ligou e falou: volta que acabou a cirurgia. E eles, apesar de a UTI ser mais restrita, né, a questão de visita, eles liberaram 2 pessoas a entrar para ficar 5 minutos lá dentro, no primeiro dia, e eles avisaram que era só 5 minutos, só para a gente ver ele, e que a visita, na verdade, só ia ser liberada a partir do dia seguinte, e que a gente só ia mesmo entrar para ver ele rapidinho e sair. Eu me preparei para tudo. Eu me preparei para ver ele entubado, eu me preparei
para ver apagado. Eu não sei explicar, eu acho que eu me preparei para tudo, menos para ver o que eu vi. Quando a gente entrou no centro lá na UTI, eu senti um espírito de morte muito forte dentro daquele quarto. E eu vi um corpo deitado naquela cama. A sensação que eu tive é que não tinha vida ali dentro. E eu, antes da cirurgia, na noite anterior, eu fui visitar ele e eu falei para ele: por favor, não vai embora, eu preciso de você. E na hora que eu parei do lado dele na cama, eu passei a mão no rosto dele e falei assim: você prometeu para mim que você ia voltar. E você voltou. E na hora que eu fiz isso, ele estufou o peito para cima, com força, abriu o olho, escorreu uma lágrima, e ele respirou fundo. E ele deu... eu não sei explicar, mas é como se tivesse entrado alguma coisa dentro dele naquele momento. E eu senti como se tivesse entrado fôlego de vida dentro dele. Meu Deus. E agora eu desmanchei naquele momento. Até aquele momento eu fui muito forte, eu fui muito firme em tudo que aconteceu. Foi naquele momento que eu desmanchei. Eu acho que eu estava preparada para ver qualquer coisa, menos para ver aquela cena. O médico falou que a gente ia entrar, que ele ia estar apagadinho e a gente ia sair. Eu me preparei para isso, menos para ver isso. E aí aconteceu mais coisas ali dentro, né? Nessa parte que minha mãe usa. Vem mais pra cá. Eu queria assim, só complementar algumas coisas do testemunho dele, que na verdade assim, tudo isso que nós vivemos foi assim, tudo muito rápido, muito forte, muito sobrenatural, muito inesperado, veio tudo assim sem a gente imaginar que pudesse acontecer. E o Pedro, eu falo que o Pedro foi trabalhado dentro do hospital e eu fui trabalhada fora. E graças a Deus, assim, que Deus deu suporte para mim, né, para os meus filhos. Eu louvo a Deus pela vida da Simone, que é dessa igreja aqui, que a Simone trabalha comigo. A Simone foi meu braço direito, meu braço esquerdo. Eu louvo a Deus pela vida dela, porque eu sei que foi Deus que colocou ela na minha vida. Ela é uma irmã para mim, eu glorifico a Deus. Eu louvo a Deus por essa igreja que eu sei que orou, que pagou preço de oração, pastora, Solange, os irmãos oraram, jejuaram. E Deus, assim, o Pedro teve algumas experiências dentro do hospital e eu tive outras fora. Porque quem me conhece de perto, eu sou uma pessoa extremamente chorona. Eu choro por qualquer coisa, sempre fui chorona. Mas algo sobrenatural aconteceu comigo. Quando ele estava ainda no UPA, sem diagnóstico, porque assim, uma coisa é a pessoa está numa unidade de saúde, sendo medicada, sendo tratada e melhorando ou descobrindo o que tem. Mas os dias foram passando e ele foi piorando. Cada dia que eu ia visitar ele estava pior. E aí eu estava no sábado de manhã, antes de trabalhar, eu levei meu filho para trabalhar e voltei para casa. E eu saí do quintal da minha casa, fazia 20 dias que eu tinha mudado para essa casa que a gente está morando. Eu morei 16 anos num lugar, num apartamento, e fazia 20 dias que a gente estava morando nessa casa. Então a gente ainda estava com a casa toda bagunçada, tudo fora do lugar. Ele não tinha tido tempo de fazer nada ainda, porque a gente trabalha, né? Então ia fazendo as coisas aos poucos. E aí eu saí do quintal e não tinha ninguém ali comigo. Nós temos 3 gatinhos, eu lembro que eu peguei uns gatinhos no colo e eu abracei aquele gatinho e eu chorei. Eu precisava de um abraço naquele momento. Eu olhei para Deus, assim, olhei para o céu e falei: meu Deus, porque eu não via futuro, não tinha futuro. Ele estava piorando a cada dia, ele não levantava mais da cama, não conseguia nem chegar até no banheiro, inchando, ele estava com medicação errada. E eu falei, eu não via futuro, eu vi os meus filhos assim, estabilizados. E eu falei assim para Deus:
quando eu me senti assim muito frágil naquele momento. E quando eu entrei na minha cozinha para pôr água para os gatinhos, né, na vasilhinha deles, que eu abri a torneira e que caiu a água num potinho que eu tinha colocado na torneira, formou um arco-íris dentro do potinho de água. Naquele momento, o Espírito Santo falou para mim: eu tenho uma aliança com você e com a tua família. Então, para mim, foi uma experiência. Aí, eu me segurei nessa palavra. A partir desse momento, toda hora que eu olhava para a minha cozinha, eu via um arco-íris. Eu olhava no balcão, eu via um arco-íris. Eu olhava no chão. Então, Deus começou a se manifestar para mim dessa forma. E Deus me deu uma força sobrenatural, que as minhas lágrimas secaram. As pessoas que sabiam, a gente conhece muita gente, pessoas que têm acesso ao hospital, que sabiam do caso dele, tiveram ciência da gravidade. As pessoas vinham lá no meu trabalho, chorando, me abraçar, e eu não chorava. Mas não é porque eu não estava sentindo. Eu era uma das pessoas que mais estava sentindo. Mas assim, é como se as minhas lágrimas tivessem secado. E eu falei: Simone, eu estou fora da casinha, o que está acontecendo comigo? Ela falou assim: não, amada, é Deus que está te fortalecendo. Então assim, Ele me deu essa graça de conseguir continuar de pé, e lutando, e trabalhando, e indo para o hospital, e fazendo a maior correria. E Deus deu assim um suporte que eu não sabia que eu iria desfrutar, né? E Deus falou uma coisa muito forte assim no meu coração. Num dos momentos que eu estava orando, Deus falou assim para mim que eu lido com o público e eu precisava trabalhar, e eu sou muito chorona, e eu tinha uma preocupação de me desestabilizar e não ter suporte para continuar fazendo tudo que eu precisava. Deus falou bem forte para mim assim: você não vai chorar, porque eu não vou deixar. Porque toda vez que você precisar chorar, você vai chorar para mim. Você não vai chorar para as pessoas, porque ninguém pode fazer para você o que eu vou fazer. E todas as vezes que você chorar para mim, eu vou te consolar. Foi assim que aconteceu. Deus me deu essa graça, essa força. Só para vocês entenderem o nível de chorona dela, ela chorava quando eu tirava 10 na prova. Quando caiu o primeiro dentinho, entendeu? Coisas assim, desse tipo. Então, e assim, Deus me deu essa graça, essa fortaleza durante todo esse tempo. E quando, voltando ao testemunho da parte da UTI, eu precisava falar isso para mostrar para os irmãos, assim, o quanto Deus, assim, Ele é fiel nos detalhes da nossa vida, né? E aí, quando a gente estava na UTI, nós ficamos lá embaixo esperando, e o meu cunhado, o irmão do Pedro, ficou o tempo todo, né? E ele tinha falado para mim, quando terminou a cirurgia, o médico falou assim: olha, a cirurgia foi meio, mas eu não posso esconder de vocês que o Pedro é um paciente de estado gravíssimo. Então ele não está fora de risco de vida, ele ainda tem muito risco de vida. E aí o meu cunhado falou assim: se ele, a hora que você entrar lá, você impõe a mão sobre ele, você repreende o espírito da morte, e você profetiza vida sobre a vida dele. E no momento que nós entramos na UTI, eu e minha filha, que ele ouviu a voz dela, né, e que eu comecei a orar por ele, profetizando, foi um momento assim que é como se tivesse, ele teve um impulso, ele levantou o peito, estufou o peito naquela cama de UTI, e ele tentou abrir o olho, e entubado eu vi a língua dele, ele falava: glória a Deus, glória a Deus. Escorreu uma lágrima do olho dele, o coração dele disparou. Aí nós ficamos desesperados, porque eu falei, o coração, a preocupação é o coração, né? Aí chamamos o pessoal lá, e aí a enfermeira, eles estabilizaram ele lá, e eu falava assim para ele: eu vou embora, eu vou embora. Ele fazia a minha cabeça que não. Então isso já foi algo sobrenatural, porque ele estava super anestesiado. Ele não estava acordado. Ele não estava acordado, então, porque eu falava muito para ele antes da cirurgia: Pedro, a hora que Deus vai te dar essa vitória, a hora que você acordar, que você vê que você sobreviveu à cirurgia, você agradece, você glorifica, você luta para viver. Amém. Né? Então eu creio que foi o espírito da vida mesmo que entrou nele naquele momento. Glória a Deus. Amém. Então, irmão, aí foi feito 2 pontos safena e 2 mamárias. Tudo que eu sei e que me passaram é que eles param o coração, né? Tiram o sangue, corre para uma máquina, e no meu caso, parece que eles tiraram o coração,
Foi feita a cirurgia e colocado de novo. E a preocupação dos médicos seria não conseguir fazer ele bater de volta, né? Mas amém, conseguiu, eu estou aqui para a glória de Deus, né? Só que aí eu estava no UTI, aí passou, operei na quinta, passou quinta o dia todo, né? Aconteceu tudo que elas falaram, quinta noite, sexta noite, sábado à noite, para amanhecer domingo, umas 3 horas da manhã, eu estava com oxigênio. Eu percebi que às 3 horas da manhã eu perdi a respiração do oxigênio, eu não conseguia respirar pelo oxigênio. Então eu creio, eu nunca tinha visto de perto que eu falo, daqui nesse posto, assim, eu nunca tinha visto um anjo, eu nunca tinha visto. Bom, então, mas eu creio nos anjos, né, que Deus manda os anjos a nosso respeito. E aí, às 3 horas da manhã, eu parei de respirar pelo nariz. Aí eu achava que era problema no aparelho, aí eu tirei o aparelho, fazia assim, não entrava ar mesmo, colocava de novo, enfim, aí eu arranquei tudo aquilo lá, não consegui respirar pelo nariz. Aí chamei a enfermeira, ela veio e colocou uma máscara aqui em mim. Aí eu fiquei com a máscara das 3 até umas 7, mais ou menos. 7 horas eu percebi que eu não conseguia respirar mais pela boca. Já não conseguia respirar pelo nariz, não conseguia respirar pela boca. Aquilo entrou em pânico, porque eu olhava no painel lá, os coração já batimento 180, aqueles negócios que bate quando a pessoa está morrendo, ele estava diminuindo. E eu vendo tudo, eu estava sentindo o espírito da morte ali dentro. E eu não conseguia respirar. Não entrava ar. Não entrava ar pela boca nem pelo nariz. Aí eles veio correndo a enfermeira e falou, já monitorei, já sei o que está acontecendo com você. Vai precisar para fazer radiografia. Eu falei, por favor, Samuel, não deixa minha esposa entrar aqui. Foi a última coisa que eu consegui falar. Eu não queria que ela visse. Porque acho que aquela hora eu achei que ia morrer. Não deixa ela entrar aqui. E depois eu não consegui falar mais, que aí eu acabei de perder a respiração, eu não consegui falar mais, aí eles tiraram a radiografia, mas foi coisa assim que eu nunca vi aquilo. Foi muito rápido o resultado sair no sistema. Aí nisso, eu comecei a clamar a Deus por um anjo. Falei, Senhor, manda um anjo, Senhor, manda um anjo, manda um anjo, manda um anjo. Aí eu não conseguia falar mais, consegui clamar em pensamento, para Deus mandar um anjo. Só que nesse momento, e não vinha nada. Aí eu peguei e falei, Senhor, entregue minha vida nas tuas mãos. Eu não consigo mais respirar. Quando eu falei isso, apareceu um médico. Só que esse médico é um rapaz que ele tem a pele assim, ele estava um pouquinho a barba mais cerrada, né? Bem feita a barba, você vê que é o azulado da barba do rosto, e a pele dele é um pouquinho coisa assim. Você percebe que tal teve espinha, que a pele dele não é perfeita. Ele é um rapaz que tem, calculo eu, uns 48 anos, talvez um ano a menos, um ano a mais, não sei. Só que a hora que ele apareceu na UTI assim, ele pôs a cabeça e falou, Pedrinho. Só que esse médico, ele não chama nem pelo meu nome, nem por Pedro. Ele é um cara assim muito difícil de conversar, esse médico. Mas não que fez cirurgia no meu peito, ele fez cirurgia na perna, tirou os veios da perna, né? Ele apareceu lá e me chamou de Pedrinho. Só que a hora que ele apareceu lá, eu estava tentando descobrir aquele clarão que eu vi no rosto dele, que eu nunca vi aquilo, foi a primeira vez. Ele estava com o rosto transfigurado e emitia uma claridade que hoje eu estava aqui olhando, da cor daquela pena lá onde está brilhando. Uma claridade assim. E ele olhou para mim, eu olhei para ele, ele entrou. Falou, eu vou fazer um procedimento de você muito doloroso mesmo, mas eu vou salvar a tua vida. Ele falou assim, com muita certeza do que ele estava falando. Eu falei, faz o que o senhor precisar. Aí ele colocou a roupa, colocaram a enfermeira uma roupa verde em mim, precisava ter levado para o centro cirúrgico, mas não dava tempo. Ele vestiu a roupa, abriu um negócio aqui no pano, e aqui, bem aqui do lado, ele enfiou um cano de ponta, sem anestesia, sem nada, porque não dava tempo de pegar anestesia. Ele enfiou aqui, foi até o pulmão, e ele furou, né, até a pneu do pulmão aqui. Só que na hora que ele fez isso, eu escutei só barulho de água, desceu muita água com sangue dentro de um pote assim, tem até ali, né? Muita água com sangue, só que a hora que ele furou, eu consegui respirar. Então ele salvou a minha vida. Aí ele deu 2 pontos aqui, ficou o dreno, e ele saiu da UTI.
Aí ele conversou com a minha esposa lá fora. Em seguida ele voltou, olhou para mim lá dentro de novo, da mesma maneira que ele olhou que chegou. E ele falou: nem sei porque eu te chamei de Pedrinho. Só que o rosto dele já estava normal. Ele já não estava mais transfigurado. Então para mim... E você não sentiu dor? Oi? E você não sentiu dor? Não, o detalhe é esse. Eu não senti dor nenhuma. Ele furou aqui, ó. Vocês não sabem o que é isso. O furo que você faz dói. Ele furou com um negócio dessa grossura assim. Ele furou, tirou aquele caninho e ficou borracha. Eu não senti dor alguma ali e nem dando ponto. Então eu vi que aquilo ali foi sobrenatural, mas ficou o dreno lá. Tanto que saiu, ficou uma cicatriz aqui, que criou um queloide aqui, né? Ficou uma cicatriz aqui desse tamanho. Então, eu vi que foi um anjo mesmo. Foi um anjo da vida que me salvou naquele momento, né? E eu glorifiquei a Deus. Aí, passado mais uns 3 dias, eu fui pro quarto, sabe? Os médicos quiseram ir, foram lá, levaram o chefe da equipe lá para me ver. Eles nem acreditavam que eu estava sobrevivendo. E aí, eu pude glorificar Deus o tempo inteiro. Tem mais alguma coisa? Quando você... A primeira sensação que você teve quando você acordou? A primeira sensação que eu tive era que eu acordei, que ela me chamou, eu conseguia glorificar Deus assim falando, mas eu sentia que tinha algo na minha boca, mas eu não conseguia abrir o olho. Mas era o cano, né? Que eu estava entubado. Mas eu escutei ela falar, e a minha esposa também falar. Então eu falo assim, quando uma pessoa estiver em coma, irmãos, fala com ela. Abençoa ela, profetiza, faça coisas boas, ora com ela com voz alta, porque ela ouve. Ela pode ter em coma, mas ela ouve, porque eu estava dormindo. O médico falou que não tinha como eu ouvir, mas eu ouvi. Eu ouvi ela falar, né? Então, foi assim, tremendo que Deus fez na minha vida. O que aconteceu comigo? Eu estava tentando lembrar. Semana passada ligou um irmão para mim, lá no salão. Falou: Pedro, irmão, eu ia ligar para uma pessoa e sem querer acabei ligando no seu telefone. Mas eu vou aproveitar e vou falar o que Deus falou comigo no dia da sua cirurgia. Eu falei: o que ele falou, irmão? Ele falou para mim que lá na UTI tinha um anjo da morte para te levar. Só que ele estava enviando o anjo da vida. Só que eu glorifiquei a Deus porque ele não ficou sabendo o que aconteceu comigo lá e também não está sabendo. Porque o telefone deu tempo de falar. Eu queria que a hora que eu falar ele vai glorificar Deus. Era aquele anjo que foi lá me salvar. Então eu creio, eu tenho assim agora o resto da minha vida para, como eu falei naquele salmo, para glorificar Deus e crer que os anjos existem, Deus manda, e a gente tem que não pode deixar de pedir, não pode deixar de glorificar o nome dele. Glória a Deus. Irmãos, mais uma coisa que eu lembrei, um detalhe, ele teve que ser encostado pelo INSS quando descobriu a gravidade do problema dele. E aí eu e minha filha fomos no INSS para poder fazer a perícia dele. Então nós levamos o laudo do cateterismo e a documentação dele. E foi assim, uma coisa impressionante que durante todo o tempo, todo esse processo que nós vivemos, Deus assim como Ele mostrou através do arco-íris aquela aliança, em todos os lugares que eu chegava, tudo que eu precisava fazer, Deus cuidava de tudo assim, nos detalhes. Nós dois somos cabeleireiros e a gente trabalha junto. Há 28 anos que a gente trabalha junto. Então existe uma média de renda mensal, né? Nós dois trabalhando junto. E quando ele parou de trabalhar, eu falei: vai ficar metade, porque a minha metade está parada, né? Outra metade. E eu trabalhando metade do meu tempo, porque de manhã e à noite eu ia para o hospital e só trabalhava à tarde. Mas Deus foi tão fiel, eu falo assim, que ele fez sair água da rocha, Ele abriu o mar para eu andar, porque para mim eu quase não estava trabalhando, mas Deus supriu em todos os detalhes a minha casa. Não faltou nada. Deus foi assim de uma fidelidade imensa. E quando eu fui fazer a perícia com a minha filha, que nós levamos lá a documentação, estava lotada a sala. E eu não podia ficar tanto tempo porque eu tinha que voltar a trabalhar.
E eu encontrei com a minha médica, ginecologista lá, e ela falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim fazer perícia com o Pedro. Ela conhece, né, o Pedro. E ela me levou na sala do médico que iria fazer a perícia imediatamente, eu não precisei esperar. Quando ele abriu o filme do cateterismo e ele leu o laudo, ele falou assim para mim, mas o caso do seu marido não tem jeito. Falou para mim, com a minha filha. Eu falei assim, então, mas ele precisa operar. Ele falou assim, então, mas não tem jeito. Eu falei assim, não, mas o médico falou que seria ponte, né? Não stent, seria pontes. Ele falou assim, mas não tem como fazer ponte. Porque o grau de obstrução que ele tem aqui e dos dois lados das artérias não permite pôr ponte em lugar nenhum. Não dá para ligar nada em lugar nenhum aqui. Ele falou, e se ele ficar do jeito que ele está, ele pode infartar. Ele falou, um paciente para operar essa cirurgia ele tem que ter 60% do coração. Seu marido está com 29%. Ele falou, então se ele tivesse ainda com 50, podia até arriscar, mas nos 29 não dá. Eu falei assim para ele, não doutor, mas Deus pode todas as coisas. Ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu acho que a senhora não está entendendo, eu vou desenhar para a senhora. Ele catou uma folha de papel e ele fez um desenho para mim. Ele desenhou o coração dele, ele desenhou todas as artérias, ele pintou todas as obstruções. Falou assim, a senhora está vendo? Não tem aonde ligar, não tem como fazer essa cirurgia. Eu falei assim para ele, doutor, o senhor acredita em milagre? Ele fez assim. Eu falei, então, porque eu acredito em milagre. E o senhor vai ouvir falar do testemunho do meu marido, porque Deus vai fazer um milagre na vida dele. Porque quando ele estava no hospital de base, quando saiu o diagnóstico dele, eu lembro assim que eu entrava dentro daquele hospital blindada. O Espírito Santo de Deus, ele fez uma blindagem na minha mente, no meu corpo. Ele me deu uma força. Nenhuma palavra negativa entrava. Tudo que vinha contra escorria. E eu entrava naquele hospital de base marchando, e eu declarava, eu profetizava, falava assim, Senhor, eu creio que o Senhor tem poder para fazer aquilo que o médico não pode. O Senhor opera onde a medicina não alcança. Eu entrava marchando naquele hospital e eu falava assim, Senhor, eu creio que o Senhor vai dar um testemunho para o meu marido que vai abalar as estruturas das paredes desse hospital. E o testemunho dele vai chegar a todas as alas desse hospital, todos os departamentos e a um outro hospital e aonde o Senhor quiser levar esse testemunho. Porque eu creio. E essa força vinha de Deus, porque nem eu sabia de onde estava vindo. Então eu creio assim que isso que eu estou compartilhando com os irmãos acrescenta no testemunho dele. Então eu quero e ele foi operado com 29% do coração materno. A glória de Deus, né? E eu queria agradecer a pastora, os irmãos que oraram por mim, que eu sei que bastante orou, né? Tendo um monte, né, irmãos? No jejum, eu quero agradecer, porque eu estou agradecendo todo mundo, porque nesse momento que eu estava na angústia ali, perdendo o ar, passou um filme na minha frente assim, eu comecei a lembrar da quantidade de gente que estava orando por mim, a quantidade de pessoas que estavam orando por mim. Aí eu tentei de todas as formas lutar, só que chegou uma hora que eu não entrava ar mais, né? Quando apareceu aquele anjo abençoado lá, que depois numa próxima consulta que eu fui, ele me abraçou e me beijou. O médico que nem conversava comigo, ele me abraçou e me beijou, cara. Você foi agradecer ele falou assim, agradece o Eterno. Ele falou, quero agradecer você, doutor, você salvou a minha vida. Ele falou, não, quem salvou sua vida foi eu, não, você agradece o Eterno. Foi ele. Ele falou assim, não sei se ninguém crê, irmão, mas amém, Deus usou a vida dele. Glória a Deus. Minha filha vai passar um vídeo rapidinho aí de tudo que passou lá. Realmente eu estou assim, todo costurado, perna, peito, coisa, mas estou vivo. E vocês vão perceber uma coisa. Apesar de tudo isso que a gente contou, acho que não vai ter uma foto que ele não está sorrindo. Ele está assim Só quando ele está Ele só está sorrindo nas fotos. Quando ele está dormindo, ele está sorrindo. A prova te venceu e Deus te abandonou. A promessa não tem prazo de validade. Mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere.
meu mundo